Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? A professora Ana espera que esteja tudo bem, que vocês passaram um final de semana muito legal, se divertiram bastante em casa com a família. Agora nós vamos iniciar mais uma semana de aula. Então hoje nós vamos iniciar a segunda-feira com a aula de português, tá? Agora vocês vão pegar lá o livro de vocês, de português, o número 2, lá na unidade 5, na página 2 e 3. Nós vamos iniciar o nosso livro. Lá diz assim, histórias que ensinam. Que bacana, né? Histórias que ensinam, nós iremos aprender. Agora, na página número 3, tem lá umas perguntinhas para serem respondidas. Mas para responder essas perguntas, vocês irão ter que observar bastante a página 2 e 3, tá bom? Depois vocês respondam lá no caderninho, combinado? Vamos lá, primeiros passos. Você já leu uma fábula? Você conhece alguma das fábulas representada nas ilustrações? Que ensinamentos uma história pode nos proporcionar? Comente aí com a sua família, que está ao seu lado. Agora vamos para a página número 4. Histórias fabulosas. Você já aprendeu algo lendo uma história? Uma história, quando bem contada, pode nos apresentar acontecimentos e também nos trazer ensinamentos. O que você acha que pode acontecer quando nos envolvemos de fato com uma história que lemos? O texto a seguir é uma fábula. Além de narrar uma história, ele nos traz um ensinamento. Primeiramente, a professora Anne vai explicar para vocês o que é uma fábula. Então, vamos prestar bastante atenção, combinado? As fábulas são histórias que geralmente têm animais como personagem. Além disso, elas apresentam uma lição de moral, ou seja, um ensinamento com base nas regras que orientam os seres humanos. Agora, a professora vai ler para vocês uma fábula bem conhecida por muitos. E quem não conhece, a professora vai ler aqui, tá bom? Aí vocês acompanhem aí. O rato do campo e o rato da cidade. Um ratinho da cidade foi uma vez convidado para ir à casa de um rato do campo. Vendo que seu companheiro vivia pobremente de raízes e ervas, o rato da cidade convidou-o a ir morar com ele. Tenho muita pena da pobreza que você vive, disse. Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. Lá se foram os dois para a cidade, onde se acomodaram numa casa rica e bonita. Foram logo à despensa e estavam muito bem, se empanturrando de comidas fartas e gostosas, quando entrou uma pessoa com 2 gatos, que pareceram enormes ao ratinho do campo. Os 2 ratos correram espavoridos para se esconder. Eu vou para o meu campo, disse o rato do campo quando o perigo passou. Prefiro minhas raízes e ervas na calma às suas comidas gostosas com todo esse susto. Moral da história. Mais vale magro no mato que gordo na boca do gato. Muitas fábulas, como a que você acabou de ler, ganharam versões diferentes ao longo do tempo. O texto original é atribuída a um dos mais importantes personagens de todos os tempos, Esopo. Quem é Esopo? Esopo foi um narrador de histórias grego, um escritor a quem se atribuiu a criação de muitas fábulas. Muitas pessoas afirmam que ele era apenas um personagem imaginário, a quem os gregos atribuíam a invenção de quase todas as fábulas populares que existiam no século VI a.C. Agora vamos para a página 6. Jogo rápido. Releia a moral da história, tá bom? Vamos lá reler. Mais vale magro no mato que gordo na boca do gato. Identifique a alternativa que apresenta uma moral semelhante. Semelhante mesmo que parecida, ok?
Número 2. Agora, identifique e escreva quais são as características principais dos personagens da fábula, o rato do campo e o rato da cidade. A professora vai dar um exemplo, tá bom? A. Rato do campo, o que ele era? Ele gostava de paz, né? Sossego, o que mais? B. O rato da cidade. Vou dar uma característica para ele também, como exemplo. O rato da cidade, ele era agitado e que mais que ele gostava? Ok? No dicionário, observe como o termo versão é apresentado. O que significa versão? Tradução de um texto para uma língua estrangeira. 2. Esclarecimento de algum fato ou assunto. Explicação. 3. Cada um dos diferentes modos de contar ou interpretar um assunto. Produto que é apresentado para comercialização com modificações em relação à sua forma anterior. A. Como foi dito anteriormente, muitas fábulas, como a que vimos, foram ganhando versões diferentes ao longo do tempo. Qual é o significado do dicionário que pode ser atribuído à palavra versão, nesse caso? Escreva uma frase usando o significado 2 da palavra versão. Esclarecimento de algum fato ou assunto. Explicação. Vamos para a aula de Geografia. Unidade 3, Representação dos lugares. Na página 7. Os bairros constituem os municípios. Os municípios constituem os estados e os estados constituem o território brasileiro, país. Observe no mapa a seguir o estado onde se localiza o município de Campo Grande. Verifique agora onde o estado do Mato Grosso do Sul está localizado no Brasil. Descobrindo, anote em seu caderno. Vamos para a página 8. Símbolos nas representações cartográficas. Para que as representações cartográficas sejam compreendidas corretamente, elas são compostas de símbolos. Observe a seguir. Na fotografia abaixo, há o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, localizado no município de Niterói, visto de frente em uma visão horizontal. Visão horizontal do Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Agora, observe esse lugar visto de cima para baixo em uma visão vertical. Visão vertical do Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Veja a representação do museu e o símbolo criado para representar seu telhado. Representação do Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Símbolo do telhado. Página 9. Agora, observe como os elementos do espaço são representados em uma planta por meio dos símbolos. Note a semelhança entre as características dos símbolos e as dos elementos reais, como cores e formas. Página 10. Perceba que o símbolo utilizado para representar as moradias, formato similar ao do elemento real. Símbolo das moradias, símbolo das árvores e da grama. Nas representações cartográficas, o significado dos símbolos e das cores é representado em uma legenda. A legenda auxilia o leitor na compreensão e na interpretação das informações. Verifique também que os símbolos que representam as árvores e a grama apresentam forma e cores parecidas com suas características reais. Legenda: igreja, rua, calçamento, árvores, outras construções e grama. Jogo rápido. Observe a planta abaixo e crie uma legenda que contemple suas características gerais. Exemplo, você pode colocar cinza para a rua, azul para o rio, verde para as árvores, cinza para as calçadas. Aí você vai criar a sua própria legenda. Vamos para a página 11. Maquete do bairro. Maquete é um tipo de representação em que as características de um lugar são registradas, levando-se em consideração 3 dimensões:
comprimento, largura e altura. Já as plantas e os mapas são elaborados em uma superfície plana, portanto, têm apenas duas dimensões, comprimento e largura. A maquete de um bairro pode ser produzida utilizando materiais recicláveis, como embalagens de papel ou plástico, sucata, que podem representar moradias, estabelecimentos comerciais, entre outros elementos. Observe como Caio e Júlia fizeram uma maquete do quarteirão onde fica a escola em que eles estudam. Antes de produzir a maquete, eles conseguiram os seguintes materiais: caixas de papelão, caixas de fósforos, de pasta de dentes, de leite, etc. Pedaço de papelão, plástico ou isopor, tampinhas de garrafa, PET ou de metal, tesoura sem ponta, cola, lápis coloridos, canetas hidrográficas coloridas, papel branco para encapar. Página 12. Primeiro, Caio e Júlia encaparam as caixas de papelão. Em seguida, desenharam nelas as portas e janelas das construções presentes no quarteirão da escola. Caio e Júlia traçaram na base de papelão, que também estava encapada com papel branco, as ruas do quarteirão. Depois, eles colaram na base de papelão as caixas que representam as construções presentes no quarteirão da escola. Caio e Júlia utilizaram caixas de fósforos para representar os automóveis. Também utilizaram tampinhas de garrafa de PET para representar a praça que existe em frente à escola. Após finalizarem junto com as maquetes dos outros colegas, Caio e Júlia expuseram na sala de aula a maquete produzida por eles. Agora há um desafio. Com a ajuda de seus familiares, confeccione uma maquete da rua onde você mora. Aula de arte. Abra o livro na página 11. Fazendo arte. Observe a pintura a seguir. Muito linda, concordam? Paisagem feita com aquarela. Vamos ver o que é aquarela? A aquarela é um material muito usado pelos artistas na criação de paisagens. Como ela é uma tinta que se mistura com água, note a suavidade das cores e das manchas presentes na imagem. Agora, junto com seu familiar, você irá escolher algumas paisagens. Depois, represente a que você escolheu, utilizando a aquarela. Para isso, realize as etapas a seguir. Primeira etapa. Observe com atenção os detalhes da paisagem escolhida, suas formas e cores, e separe as cores que você vai utilizar. Segunda, faça primeiro um desenho com lápis, marcando só as linhas principais e sem pressionar o lápis com muita força no papel. Terceira, trabalhe devagar com a aquarela, dando cores à paisagem. Espere secar se precisar. Depois, esbanje a sua criatividade. Aula de Ciências, Unidade 3. Conhecendo os animais. Abra o livro na página 6. Como os animais se locomovem? O modo de locomoção dos animais está muito relacionado ao ambiente em que vivem, aos hábitos que têm e, é claro, às características de seu corpo. A natação é o principal modo de locomoção dos animais aquáticos. Os mais diversos tipos de peixes, as baleias, os golfinhos e as tartarugas utilizam suas nadadeiras para se deslocar na água. Até mesmo o formato do corpo desses animais interfere na locomoção. Geralmente, quanto mais alongado e achatado lateralmente for o corpo desses animais, mais rápido eles conseguem se deslocar na água. Os peixes utilizam suas nadadeiras para nadar. As tartarugas marinhas têm nadadeiras que são muito importantes para a natação. O peixe agulhão-vela é um dos animais marinhos mais velozes. As grandes nadadeiras e o formato alongado do corpo são fundamentais para que ele consiga nadar tão rápido. O voo é o principal modo de locomoção de muitos animais terrestres, que têm asas. É o caso de insetos como borboletas, mosquitos e abelhas, dos morcegos e de muitas aves. As borboletas se locomovem voando. O voo é a principal forma de locomoção de muitas aves. O morcego é um animal que se locomove voando.
A caminhada é um modo de locomoção típico de muitos animais terrestres. Eles usam suas pernas ou patas para se deslocar pelo solo, caminhando ou correndo. Animais como a onça, além de caminharem, correm a grandes velocidades. O tamanduá-mirim se desloca caminhando no ambiente terrestre. Página 8. Alguns animais terrestres têm pernas adaptadas para saltar. É o caso de sapos, rãs, pererecas, cangurus e insetos, como grilos e gafanhotos. Grilos e gafanhotos dão grandes saltos para seu deslocamento. O salto é a principal forma de locomoção de rãs, sapos e pererecas. O canguru tem pernas adaptadas para se deslocar saltando. Animais terrestres que não têm pernas nem asas deslocam-se rastejando, ou seja, arrastando seu corpo pelo solo. É o caso de serpentes, minhocas, lesmas e caramujos. As serpentes rastejam pelo solo e podem subir em árvores. As minhocas se locomovem rastejando o corpo no solo. As lesmas e o caramujo também não têm pernas e locomovem-se arrastando o corpo pelo solo. Desafio. Agora que você já conhece as principais formas de locomoção dos animais, converse com seus familiares e responda: qual a importância da locomoção para os animais? Até a próxima aula!